Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitor Rabelo de Sá, sou mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, especialista em Psicologia do Esporte e em Terapia Cognitivo-Comportamental. No módulo de hoje, vamos estudar sobre o tema emoções, estresse e ansiedade e, em específico, sobre emoções e neurobiologia das emoções. Então, são os objetivos de aprendizagem deste tópico. Definir emoções, compreender o conceito de emoções e importância na vida cotidiana e no comportamento humano, descrever as principais estruturas do sistema límbico e sistema nervoso autônomo e identificar a função do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo na regulação emocional. Então, o que são as emoções? As emoções são respostas complexas do organismo diante de estímulos internos ou externos, por exemplo, alegria, tristeza, raiva, nojo, etc. As emoções possuem importante papel para a nossa adaptação ao ambiente, ou seja, a gente sente emoção para conseguir se adaptar ao contexto. Se eu sinto medo, eu consigo me preparar para enfrentar uma possível ameaça, por exemplo. E as emoções, elas trazem consigo algumas associações com reações fisiológicas, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, liberação de uma série de hormônios que serão citados posteriormente nesta aula, aumento do fluxo respiratório e também respostas comportamentais, como gritar quando estou com raiva, eufórico, entusiasmado, posso cantarolar quando estou alegre, posso chorar quando estou triste, etc. Um ponto interessante a se destacar é tentar diferenciar o que é uma emoção e o que é um sentimento. Enquanto as emoções são reações fisiológicas do organismo frente a estímulos, né, seja interno ou externo, como mencionado anteriormente, como assim interno ou externo? Eu posso ter um pensamento, uma lembrança, uma memória, e isso me causar uma série de reações, como tristeza, alegria, felicidade, né? E o sentimento ele vai ser a percepção consciente desta reação fisiológica. Como assim? Eu posso sentir amor, eu posso sentir felicidade, eu posso sentir solidão, que estão relacionados com algumas emoções, porém a gente processa conscientemente e dá sentido, significados. Tá? Então, neste módulo, nós vamos falar sobre as emoções em específico. Dessa forma, a emoção ela pode ser de resposta imediata ou prolongada. Quando for imediata, ela ocorre de forma automática e muito rápida. O objetivo é reagir prontamente ao estímulo, por exemplo, um barulho, eu entro em sobressalto, procuro onde está a fonte desse som para analisar se é ou não um potencial perigo para mim. Enquanto que a resposta emocional prolongada ela é uma reação emocional sustentada por mais tempo, e eu posso ficar em um estado contínuo de alerta, por exemplo, caso eu esteja com ansiedade prolongada. Então, essas reações, tanto imediatas quanto prolongadas, elas moldam o nosso comportamento, como também moldam a fisiologia do nosso organismo, propiciando adaptação e medidas de enfrentamento a determinadas situações no cotidiano. Então, para que a gente possa compreender melhor as emoções, podemos compreender também quais são as estruturas que estão associadas a ela. Tá? E uma dessas estruturas é o sistema límbico, que ele é composto pela amígdala, que vai fazer uma avaliação de estímulos emocionais e de estímulos que podem estar associados principalmente ao medo e ameaça. Temos o córtex pré-frontal, ele vai ter a função de regular as emoções, e o hipotálamo, que ele vai fazer a mediação de respostas fisiológicas associadas às emoções e vai se conectar com o sistema nervoso autônomo, que será descrito mais à frente. Dessa forma, quando algo acontece, a amígdala ela vai pegar esse estímulo, vai dizer é uma ameaça, não é uma ameaça. Caso seja uma ameaça, a gente vai fazer um processamento consciente desse estímulo por meio do córtex pré-frontal. Caso seja de fato algo que seja perigoso para a gente, pode ser um acidente que aconteceu, um assalto, esse estado de alerta ele vai se manter. Caso não seja, foi um barulho porque um objeto caiu, o córtex pré-frontal ele vai delimitar que aquilo não é uma ameaça para mim, logo ele vai inibir essa ativação da amígdala. Então,
esses sistemas eles vão se complementando e vão trabalhando juntos. Então trago uma imagem aqui representativa do sistema límbico, que seria essa região tanto em verde quanto em azul. A região verde são as regiões mencionadas anteriormente relacionadas às emoções. Essa região em verde superior seria o córtex pré-frontal, que está associado à regulação emocional. E se dermos um zoom nessa parte mais interna do encéfalo, temos estruturas como a amígdala, né, e o hipotálamo, a amígdala que está relacionada a esse processamento do estímulo emocional. E para trazer um contexto histórico para vocês, trago o caso do Phineas Gage, que ele era um trabalhador ferroviário que em 1848 sofreu um acidente de trabalho. Ele estava abrindo espaço para a construção de trilhos e, por meio de explosão, uma barra de ferro atravessou seu crânio e a região atingida, né, por essa barra de ferro foi a região do córtex pré-frontal. E com base nesse acidente, ele teve algumas mudanças comportamentais. Então, assim, ele conseguiu se recuperar, fez a cirurgia, retirou a barra de ferro, reconstruiu o crânio. Porém, antes do acidente, as pessoas comentavam que ele era uma pessoa amável, amigável, né, tranquila, sem muitos comportamentos impulsivos. Porém, após esse acidente, né, ele tornou-se impulsivo, irritadiço e incapaz de controlar suas emoções. Dessa forma, o caso do Phineas Gage foi muito importante para a história das neurociências, né, sobre o estudo das neurociências, porque aqui traz dos primeiros relatos sobre essa associação entre uma estrutura cerebral, uma estrutura encefálica, com comportamento, e comportamentos relacionados à emoção. Outro sistema importante a ser mencionado, relacionado às emoções, é o sistema nervoso autônomo. E ele está relacionado com a modulação fisiológica que acompanha as emoções. Como assim? O sistema nervoso autônomo ele vai se dividir em duas partes, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso autônomo, de forma geral, ele vai controlar funções involuntárias do organismo, como batimento cardíaco, respiração, digestão e outras atividades que eu vou pontuar mais à frente. O sistema nervoso simpático, em específico, ele é ativado em situações de estresse, perigo ou excitação, por exemplo. E ele está relacionado com o nosso sistema de luta ou fuga. Provavelmente você já deve ter escutado esse termo. Entrei em luta ou fuga em determinada situação. Fiquei apreensivo e entrei em modo luta ou fuga. Tá? Em que, quando a gente percebe uma ameaça, por exemplo, a amígdala ela vai ativar esse sistema nervoso simpático. Então, vai ter a liberação de adrenalina e noradrenalina pelas glândulas adrenais, né? Ou seja, vai aumentar a pressão sanguínea, vai aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar o fluxo respiratório também, por exemplo. E algumas reações fisiológicas vão ocorrer, como o aumento da frequência cardíaca, como a redistribuição do fluxo sanguíneo. Por exemplo, eu não preciso digerir, não é uma necessidade. Em caso de perigo, eu preciso ter força para correr. Então, o fluxo sanguíneo é direcionado para as pernas e para os braços, onde eu possa enfrentar uma possível situação de ameaça para mim. E eu também vou ter a liberação de glicose e ácidos graxos para fornecer energia suficiente para essa minha reação a esse determinado estímulo. Eu também vou ter a dilatação dos brônquios para aumentar minha capacidade respiratória. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável por regular os processos que envolvem o repouso e a recuperação do organismo. Então, ele vai estar associado à conservação de energia, e as suas reações fisiológicas podem ser caracterizadas por redução da frequência cardíaca e também a redução da pressão arterial, estimulação de atividades digestivas. Então, após comermos, dá aquele cansaço, aquele sono, e então o sistema nervoso parasimpático ele é ativado. Nós temos também a regulação do tônus da bexiga e a contração da pupila e a acomodação visual. E aqui eu trago uma imagem para vocês, fazendo um comparativo de onde o sistema nervoso simpático e parasimpático vão atuar. Em azul, a divisão simpática e em verde, parasimpático. Tá? Então, nós temos
influências fisiológicas, desde em estruturas, né, do cérebro, do encéfalo, como também em outros órgãos do corpo. Então, enquanto o sistema nervoso simpático ele vai dilatar a pupila, o parasimpático ele vai fazer a contração da pupila. Enquanto o sistema nervoso simpático vai inibir atividades digestivas, né, o parasimpático vai estimular essas atividades. Enquanto o sistema nervoso simpático vai influenciar o maior batimento cardíaco, né, maior frequência cardíaca, o parasimpático faz o oposto. Ou seja, esses dois sistemas eles funcionam como se fosse uma balança, né, uma gangorra, em que, em caso de necessidade, eu ativo, né, faço uma excitação fisiológica e ativo o meu sistema nervoso simpático, de forma geral, enquanto eu posso descansar, dormir, regenerar, digerir algum alimento que eu consumi, o sistema nervoso parasimpático ele é ativado. Em casos de ansiedade, por exemplo, nós temos uma ativação muito mais predominante da divisão simpática, ou seja, eu posso ter dificuldades com sono, eu posso ter dificuldade de digestão, eu posso ter uma pressão cardíaca mais elevada. Então aqui também está uma explicação, né, desses sintomas que estão associados à ansiedade. As emoções elas podem ser caracterizadas em dois grupos de forma geral, positivas ou negativas, né? E as emoções negativas elas estão associadas a situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. E tem toda uma rede neural, uma neurobiologia específica, né, associado a essas emoções negativas, da mesma forma que existe nessa particularidade para as emoções positivas que estão associadas a situações de prazer e bem-estar. Né? E essas emoções, sejam positivas ou negativas, elas vão modular nosso comportamento e a adaptação do nosso organismo diante do ambiente, né? Justamente para ter essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, para que a gente possa seguir com o dia a dia, né? E enfrentar os desafios e tudo mais. Nas emoções negativas, por exemplo, em uma situação de raiva ou de agressividade, a amígdala ela vai ativar uma sequência de reações fisiológicas, né? Ela vai mandar sinais para o hipotálamo, que ele vai ser ativado e, consequentemente, ele vai acionar a área tegmentar ventral e a substância cinzenta periaquedutal, que são responsáveis, né, e estão associadas com coordenação de comportamentos agressivos e defensivos. Então, nós temos um estímulo que ele acontece, e a amígdala, né, que fica aqui no sistema límbico, como mostrado anteriormente, vai mandar informação para o hipotálamo, também vai estar aqui nessa região, né, mais central do encéfalo, e essas informações vão ser passadas tanto para a área tegmentar ventral aqui em azul, como também para a substância cinzenta periaquedutal em azul aqui à direita. Tá? E essas duas estruturas, né, vão influenciar no nosso comportamento agressivo, de enfrentamento a alguma situação que possa ser aversiva para nós. Já em relação às emoções positivas, né, elas estão associadas ao estado de prazer e bem-estar, né, como alegria e satisfação. E elas são reguladas por circuitos de recompensa. Nesse circuito de recompensa vai ser detalhado no módulo 5. Tá? Então, estruturas como o núcleo accumbens e área tegmentar ventral estão associadas nessa regulação do circuito de recompensa. E essas áreas fazem parte do sistema dopaminérgico, né, que a dopamina é um neurotransmissor envolvido na regulação emocional. Então, quando sentimos prazer em realizar algo, queremos continuar a fazer isso que nos faz bem. Ou seja, se eu como chocolate, eu gosto do chocolate, eu quero comer mais chocolate, por exemplo. Então, esse sistema de recompensa é ativado, essa motivação de repetir o comportamento aumenta e tem essa influência, né, nas emoções positivas. Se eu estou feliz, eu quero permanecer feliz, é algo que me agrada, algo que me faz bem. Dessa forma, a gente pode concluir essa primeira parte do módulo, né, compreendendo que as emoções são respostas complexas do organismo a estímulos internos ou externos. Então, pode ser uma percepção, memória, lembrança, como algo que aconteceu no ambiente. Né? E isso, né,
essa relação entre o estímulo e como a gente processa tudo isso é importante para a nossa adaptação ao ambiente, para a nossa aprendizagem no dia a dia, para que a gente possa continuar vivendo de forma funcional e adaptativa. As emoções elas geram respostas fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca e liberação de hormônios, além de respostas comportamentais, né, como foram exemplificadas no começo. E o sistema límbico ele é composto por estruturas como a amígdala, que avalia os estímulos emocionais, o córtex pré-frontal, que ele é responsável por essa regulação emocional, e o hipotálamo, que vai fazer a mediação dessas respostas fisiológicas. Também vimos que o sistema nervoso autônomo modula as funções involuntárias do organismo, dividindo-se em sistema nervoso simpático e parasimpático, né, que estão relacionados a respostas fisiológicas que acompanham as emoções, sendo o sistema nervoso simpático o de excitabilidade fisiológica de modo geral, ou seja, vou ter aumento da frequência cardíaca, aumento da fluxo respiratório, vou ter aumento da pressão sanguínea também, enquanto que o sistema nervoso parasimpático ele vai estar associado a relaxamento, à regeneração, à digestão, ou seja, a conservação de energia do organismo. E que as emoções elas podem ser positivas ou negativas, sendo as positivas as que trazem bem-estar e prazer e que ativam o nosso sistema de recompensa, né? Ou seja, a gente quer se motivar para estar mais feliz, enquanto que as emoções negativas elas estão associadas à percepção de algo que pode ser ameaçador ou à tristeza, por exemplo. Então, despeço-me de vocês dessa primeira parte do módulo 4. Deixo meu contato caso tenham dúvidas. Podem entrar em contato comigo, tanto pelo e-mail como também pelo Instagram profissional. Até a próxima. Tchau, tchau.